Bom, já conversamos um pouquinho sobre essa maneira, o que são dados, como se organiza os dados, trabalha os dados, tá certo? Os pacotes R para trabalhar dados, falando também um pouquinho sobre a forma como o Python também trabalha dados. Então, variáveis com dados de medição ou contagem podem ter valores diferentes, ok? Uma importante ação na exploração dos dados é definir um valor típico para as características da variável. Uma estimativa onde a maioria dos dados está localizada, chamado tendência central. Então, é o que nós vamos começar a falar, o que são média, o que são modas, o que são medianas. São o que nós chamamos de medidas de tendência central. A gente pega um conjunto de dados e que quer ter uma noção estimativa do que aquele conjunto de dados podem ser representados. Quando a gente pega um conjunto de dados, a gente tem muita informação, o que seria uma informação central? O que seria uma informação que eu posso resumir todo esse conjunto de dados através dessa informação? É uma média? É uma média aritmética? É uma mediana? É uma moda? O que é? Como é que se faz isso daí? Ok? Vocês vão ver. Então, basicamente, a gente vai ter esses tipos de medida tendencial. A média aritmética simples, a média ponderada, a mediana e a mediana ponderada. Eu coloquei a mediana ponderada aqui, uma observação, que, na verdade, eu posso classificar isso tudo em média e mediana, mas eu vou colocar isso aqui com respeito à forma como se trata essas informações. A mediana ponderada é o valor cuja posição está no centro da soma dos pesos, estando metade da soma antes e metade da soma depois. Tá certo? Você pega um conjunto de dados e quer dividir esse conjunto de dados, ele está em ordem, ou seja, você colocou uma ordem de prioridades. Você colocou um conjunto de dados, quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro, quem é o quarto, quem é o quinto, e assim por diante. Agora, quer dividir esse conjunto de dados na metade, ou seja, bem no meio. Quem é esse elemento que está no meio, que divide esse conjunto de informações em dois pedaços iguais? Esse elemento é o elemento mediano. Tá certo? A ideia da mediana é um pouquinho diferente da ideia da média, né? Por quê? Porque esse conjunto de dados, tá certo, pode sofrer influência de medidas que, por exemplo, vamos supor que eu estou fazendo um levantamento de informações sobre a idade média do uso de determinado tipo de aplicativo. Tem um aplicativo aí de celular, e eu estou dizendo assim, esses aplicativos celular, quem é que está usando mais? Ok? Aí eu faço uma pesquisa sobre isso. Ok? Aí, de repente, eu encontrei um vovô, que não é, talvez seja comum, mas vamos supor, um senhor já com seus 95 anos usando o WhatsApp. Ok? Talvez hoje seja comum, mas algum tempo atrás não era. Ou então encontrei um menino que acabou de aprender a mexer, já tem o WhatsApp. Uma criancinha de 2 anos. Então, imagina tirar a média da idade dos usuários levando esses dois tipos de informações. É claro que essas informações vão dar discrepância. Vamos supor que eu só tenho uma pessoa que faz isso, ou seja, na minha pesquisa eu encontrei um indivíduo, um velhinho, ou então eu encontrei só uma criancinha de 3 anos, sei lá, que faz isso. Entendeu? O resto, eu consigo classificar em termos médios, tá certo? Sei lá, adolescente, jovem, adulto. Entendeu? Mas essas duas idades extremas são díspares. Então, a média aritmética, ela sofre... Ela não é uma medida que nós chamamos de medida robusta. Ok? Ela sofre influência por conta dos extremos, de valores extremos. A mediana não. A mediana é robusta. Ok? A média parada também é outra coisa, a média de todos os valores depois da exclusão de um número fixo de valores extremos. Isso aí também é outra forma, porque a média parada vem ser uma coisa no meio termo entre a mediana e a média. Eu levo em consideração a média, mas eu descarto os valores extremos, que nós vamos chamar de outliers.
mais para frente. Então, expressões sinônimas média truncada. Robusto, como eu falei, não sensível a valores extremos. Expressão sinônima, eu estou chamando de resistente. Offline vai ser um valor de dados que é muito diferente da maioria dos dados. Como eu falei, vamos na situação lá do velhinho, tá certo? E da criancinha. Expressões sinônimas são valores extremos. Então, aqui eu já tenho uma expressão matemática para isso aqui. A média aritmética, que é o x barra, e a média parada. Tá ok? Então, perceba que nessa primeira expressão aqui, tá ok? O que é isso? Eu estou pegando um conjunto de dados, estou somando, vamos supor as idades. Eu estou somando a idade de todo mundo, e depois estou dividindo pela quantidade de pessoas que tem nessa minha observação. N é a quantidade de pessoas. Eu peguei 10 alunos aqui dessa turma, verifiquei a idade de vocês, somei as idades de vocês e dividi por a quantidade de alunos que eu verifiquei. Isso é a média aritmética. Vamos supor que, na condição que eu encontrei aqui, tá certo? Vamos supor que aqui na verificação de vocês, eu tenho um vovozinho que passou no último Enem, não sei, com 90 e poucos anos, que resolveu, no fim da vida dele, fazer engenharia. Nada contra. Beleza? E eu tenho um menino superdotado aí, de 6 anos de idade, 7 anos de idade, que também resolveu fazer engenharia, já sabe cálculo, já sabe estatística. Ok? Então, só que se eu for levar em consideração a média, atribuído esses extremos, vai dar problema. Tá certo? É só eu fazer um corte em medidas que eu acho que são medidas extremas. E a média ponderada é quando eu dou pesos, tá certo? A valores, ok? Vamos supor que estou fazendo o Enem, tá certo? E as pontuações para determinados cursos que eu quero, ok? Tem pesos diferentes, né? Então, eu pego esses pesos, multiplico pelas pontuações e divido pela soma dos números dos pesos. Tá ok? Então, isso aqui é a média ponderada. Bora ver como é que isso aqui fica no R. A gente tem tempo, tem sim. Como é que fica no R? Então, estamos aqui já no RStudio. Vamos começar com a média aritmética. Tá ok? Eu vou chamar aqui um vetor X, tá certo? Eu vou chamar aqui um vetor X, aí vou fazer a atribuição a X. Eu vou escrever aqui um vetor, X, eu vou fazer uma atribuição. Aqui tem um vetor. Uma coisa legal no R é que R já é uma linguagem vetorizada. Perceba que se eu fosse fazer isso no Python, eu teria que identificar isso aqui, por exemplo, como um array, ou até mesmo uma lista, né, que não é a melhor forma de fazer isso. Mas eu consigo escrever isso de uma forma muito direta e muito simples no R, que é, por exemplo, um vetor desse aqui. Ok? Eu tenho esse vetor aqui. Tá certo? Aí, bom, eu poderia criar um código aqui para poder fazer o cálculo da média. Mas, beleza, o R já tem uma função pronta para isso. Ok? Eu vou chamar a variável de x barra e eu vou atribuir a função min para x. Então, vamos lá. Vamos supor que eu tenho esse conjunto de dados aqui, ó, que é esse vetor 2, 3, 4, 2, 4, 3, 5. Agora eu quero calcular a média, ou seja, vou pegar a soma dessas entradas, vou somar e dividir pelo tamanho desse vetor, ou seja, pela quantidade de entradas que eu tenho. Aí eu tenho a média aritmética. Tá ok? Então, vamos lá. Eu vou só selecionar e vou dar aqui. Agora eu vou chamar quem é o x barra. Então, vamos supor aqui, pronto. Tá bem aqui, ó. Tá aqui a média aritmética dada por esses valores. Eu somei todos esses valores e dividi pela quantidade de entradas que tem aqui.
Beleza? E como é que funciona a média aparada? Vou escrever aqui. O R tem o Xstream. Eu estou chamando aqui, desculpa. Eu estou chamando Xstream. Vou fazer a atribuição. E vai ser o mesmo comando média. Esse comando média aqui, no R, assim como o Python, tudo é objeto, pessoal. Tudo é objeto. Todos os objetos têm seus métodos. E seus métodos têm seus argumentos. Então, o min não é diferente. Então, eu tenho aqui, por exemplo, Xtree, eu vou de novo chamar o min. Só que agora eu vou dar o seguinte. Eu quero tirar a média aparada desse mesmo conjunto de dados. Só que eu vou dizer o meu corte. O meu corte é 10%. Ok? É só para título de exemplo, pessoal. Ok? Para dados muito pequenos, isso aí não faz realmente muita diferença. Não vai fazer muita diferença. Então, é 10%, então é 0,1. Aqui eu vou chamar Xstream. Pronto. Agora eu vou mandar rodar. Opa. Ah, tá. Esqueci o underline, perdão. Foi mal. Pronto, tá aí. Perceba que em diferença você não encontrou nada, né? Mas se esse conjunto de dados fosse um conjunto de dados maiores, com certeza você teria uma diferençazinha aqui. Mas é só para dizer que aqui eu estou nesse mesmo conjunto de dados que é X e o corte é de 10%. Ele vai tirar os extremos, o menor e o maior. Aqui não vai dizer nada, porque esse valor não chega a dar nenhum inteiro.